por volta de 9, 10 horas por aí, eu comecei a sentir alguma coisa nas articulações, aquele corpo um pouco dolorido, né? Aquele sentimento quando você vai gripar, né? Sintomas gripais que a gente chama. E começou também uma leve coriza, nada muito intenso, né? Bem leve. E uma fadiga, não vou dizer uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça clássica que incomoda muito. Não, era uma fadiga, né? Vamos dizer, eu vou usar esse termo. Também usava 2 máscaras, né, gente? Era por baixo a máscara descartável e por cima um antitecido, para tentar, né, já que a gente sabe que essa nova variante, só uma máscara não é suficiente. Ela como ela ocorre nas vias mais superiores do sistema respiratório, então ela infecta com uma maior facilidade do que as variantes anteriores, que eram no sistema respiratório. Essas gotículas, vamos dizer assim, esses aerossóis de espirros, de fala e tal, eles tinham que atingir a parte inferior do sistema respiratório, tinha que meio que chegar no pulmão, né? Foi isso que eu me informei, né, gente? Então, e essa nova variante não, ela já infecta nas partes superiores, quer dizer, chegou ali no nariz, qualquer coisinha, né, já na boca também, claro, tem a possibilidade de ser contaminado. Não é indicado você usar a máscara N95 ou fazer esse procedimento usando 2 máscaras, né, e tá trocando também sempre que a máscara ficar úmida também e tal. Foi por volta de 7h30, 8 horas da noite, né, 20 horas. Me indicaram na cidade que teria as farmácias que eu poderia fazer o exame, né, já que eu não sou da cidade de Viçosa, né, gente, então eu ainda tô me encontrando na cidade, meio perdido nas coisas, por isso que eu tô dizendo, me indicaram, eu preciso dessas coisas básicas. Quando o médico disse lá, deu positivo, tem aquele friozinho na espinha inicialmente, acho que todo mundo, não sei. Mas, de boa, relaxa que eu tô vacinado e para isso que a gente se vacina, para se proteger mesmo. E eu sei que tudo saia bem, né? O médico passou logo uma medicação pesada, até acho pesada assim, né, gente? Quer dizer, precisa de tudo isso, gente. Eu não sou muito a favor de automedicação, que não é o caso aqui, né? O médico que passou, né? Mas, na verdade, eu não sou a favor de medicação. Eu não sou a favor de método, assim, medicamentoso, assim, químico pesado como esses aí, né? Na minha mente, que se eu ficasse só bebendo uma água, muito suco, muita coisa em casa, já era o suficiente. Na minha mente, gente, eu sou um leigo na situação. Não tô passando aqui um parecer, eu tô passando as minhas impressões de um leigo da área de medicina. Leigo, tá bom? Leio alguma notícia, alguma coisa, tá, mas sou leigo. Mas exatamente por ser leigo é que eu tô seguindo a risca, né? 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, tô seguindo a risca, eu obedeço, tá bom? Mas a minha impressão é essa, e inclusive recomendo, se um médico passou determinada prescrição para você, claro, o médico pode errar, existe loucos e loucos por aí mundo afora, mas isso são casos isolados, gente. A medicina tá aí para ser obedecido, né? Inclusive é uma permissão de Deus, é uma bênção de Deus, os médicos, né? Eu não vejo como separação, médico versus religião ou coisas do tipo. Eu não vejo essas dicotomias que as pessoas fazem, não. Então, se caiu na minha vida, passou e tal, beleza, bola pra frente, vamos obedecer, tá bom?
Essa é uma primeira recomendação que eu passo para vocês. E eu sou a favor, assim, de métodos mais naturais, chás, repouso, sei lá, tomar banho, dependendo do que seja. Eu não tô falando em relação ao Covid, né, gente? Eu digo qualquer outro problema de saúde corriqueiro que você tenha, né? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, gente, toma um banho, toma bastante água, vai descansar, vai dormir, vai evitar de estar no celular, na TV e tal, vai fazer coisas que tente tirar esse estresse, essa questão. Eu sou a favor desses tipo de coisa para situações corriqueiras, gente, que não é o caso aqui. Covid não é uma situação corriqueira. Então, por isso que eu estou obedecendo as prescrições médicas, né? A medicação aí que me foi passada, tá bom? Então a gente veio para casa, ser cuidado pelos pais e... tem um detalhe de você sair informando para todo mundo nos grupos, né, gente? Nos grupos da escola, nos grupos de família, avisar logo a mãe, os pais em geral. Essa parte do relato não se refere às últimas 24 horas depois do diagnóstico, mas às últimas 24 horas em relação aos primeiros sintomas, que eu comecei a sentir ainda na escola, né? Estava em dia de planejamento, estava na sala dos professores, e eu comecei a sentir, então, aquela moleza que eu já falei, né? Aquele dolorido nas articulações, que inclusive agora eu não estou sentindo. Pode ser a medicação, pode ser qualquer coisa, né, gente? Não sei. Quando eu comecei a sentir as primeiras, né, coisinhas, eu já fui avisando aqui os coleguinhas, gente, mantenham aí a distância, né? Vamos obedecer aqui os protocolos, né? Eu fui dando assim algumas dicas para os colegas, né? E quando foi no horário do almoço, eu não deixei, né, que nenhum colega também sentasse à minha volta, assim, muito próximo no caso, né? Eu disse, não, gente, é bom que vocês sentem assim um pouquinho mais distante, né, e tal, porque quando você vai almoçar, né, você tira a máscara e tal. Eu acredito que esse é um momento muito perigoso de contágio. No meu caso, eu tava sentindo alguma coisa, e para quem não sente nada, que é assintomático, eu acho muito problemático esse momento do almoço, nesses ambientes assim de muita aglomeração, né? No meu caso, como a gente almoça antes dos alunos, estavam só profissionais ali, professores, pessoal de serviços gerais, etc. Então eu poderia fazer isso, mas tipo, um aluno, quando é diferente, né? E aí, a recomendação que eu dou, gente, evitem de falar muito nesses horários. Orientem os colegas a tentar falar menos, deixar um momento para depois do almoço, quando você terminar o almoço, ou a janta, depende do lugar onde você trabalha também, né? Em relação à nossa escola, são as horas de lanche e o almoço, tá bom? Então, a recomendação que a gente deixa, né? Tentem conversar menos, né? Ou nem conversar, gente. Faz o lanche, faz o almoço, até ajuda aos coleguinhas que estão precisando sentar também para fazer o seu lanche, né? Já que são muitos alunos, né? Para dar rotatividade ali no refeitório. Então, conversar menos vai proteger aí a saúde sua e a do coleguinha, além de agilizar ali. Como o que eu senti, como foram as 24 horas ainda, né? Que eu poderia falar mais. Eu senti essa leve fadiga na cabeça, dolorido as articulações, uma leve coriza. Só isso. Aí vamos agora para a tarde. À tarde veio a febre. Quer dizer, a partir de meio-dia, já no almoço eu já estava me sentindo febril. E depois eu fui dispensado para ir para casa, e aí veio a febre, aumentou a febre, e eu comprei dipirona, líquido, né? Tomei,
e fui me enrolar, né, na cama. Fiquei lá até umas 18 horas, por volta de 18 horas. Eu disse até pro meu irmão que quando ele tocou a campainha que chegou por volta de 18 horas, a febre passou. Eu senti, tipo, é claro que bobagem, né, gente? Coincidências e tal, nada a ver. Só porque ele chegou, né? Como muitas vezes a gente não tem o hábito de usar esses mesmos cuidados em casa, né? Se vocês têm, gente, né? Eu confesso, isso é uma falha minha, eu não tenho esse hábito de usar em casa máscara. E a gente já teve em algum tempo, talvez, em períodos onde estava mais alto, né? A pandemia, e quer dizer, a gente vai às vezes relaxando algumas coisas conforme o tempo vai passando. Então, no apartamento eu não usava, mas com esses sintomas, né, recebendo ali meu irmão estava chegando do trabalho, coloquei as 2 máscaras, já avisei a ele, e o álcoolzinho que estava ali a gente já ficou utilizando nas coisas, né? Então, é diferente a abordagem, né? A minha noite foi super tranquila, melhor ainda que a noite anterior, quando eu nem sabia, quando eu não estava sentindo esses mesmos sintomas. Na noite anterior eu dormi com a janela aberta lá no apartamento, por ser serra, aquele friozinho e tal. Eu senti algum congestionamento no nariz. Inclusive, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, achei que era resfriado por causa disso, né? Já que a gente está voltando para as aulas recentemente, eu tinha passado um tempo aqui no sertão, calorzão e tal, e era alguma coisa de adaptação. Eu tô dizendo isso, gente, porque às vezes a gente começa a sentir alguns sintomas e já quer justificar que é só um resfriado, que é só uma coisa simples, que é... Não, eu tenho sinusite, tipo, algumas pessoas falam isso, né? Não, eu sempre tenho sinusite, ou então eu tenho resfriados, ou é uma alergia e tal. Então, às vezes a gente simplifica logo, né? Eu associei a essa questão, porque à noite, quando o vento entrava na janela, não era sempre, mas quando dava aquele ventinho mais forte, aí entupia meu nariz. Se congestionava ali. E aí eu pensei, deve ser isso, né? Mas aí foram aparecendo outras coisas, eu fui conversar com uma enfermeira também, e ela disse, não, um resfriado leve não dá febre. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Tipo, não tá casando. Então aí eu já fiquei... Por isso que é bom a gente ter acompanhamento, né? Alguém de enfermagem ou médico, alguma coisa do tipo, que às vezes a gente vai tirando as nossas conclusões, a gente vai fazendo os nossos diagnósticos e de boa, a vida segue, né? E no meu caso não, né, gente? Já falei e tal, já saí da escola, já fiquei no apartamento, não tinha ninguém no apartamento, e quando cada um foi chegando, já fui avisando, todo mundo tendo aquele máximo de cuidado. Então, desde que comecei a sentir os primeiros sintomas, eu tomei os cuidados mais extremos possíveis. Agora, eu não sei se antes, se houve um período que eu estava sintomático, né, e houve essa disseminação. Como eu falei, a noite foi super tranquilo. Hoje, a única coisinha de diferenciado não tem mais a fadiga na cabeça. Questão, para você ver essa variante, pessoal, ela sintomas diferenciados. Não tem questão de paladar, não tem questão de olfato. Tá tudo normal, tô sentindo tudo normal. Eu suponho que eu esteja com a variante aí recente que tá se modificando, a Ômicron, né, gente? Então, essa variante, ela é diferente. Ela não tem os sintomas clássicos das variantes raízes, alguns dizem assim, né, das primeiras variações. Então, meu paladar, o meu olfato normal, que antes, esse era um indicativo de que não era uma gripe comum. Agora, gente, mudou, não dá para saber, não dá, os sintomas modificaram. E aí você tem que estar mais atento. Se confunde com uma virose normal, vamos dizer assim, corriqueira, de que ocorre todos os anos, vamos dizer assim.
Como eu falei, só teve a questão da dor de cabeça. Leve coriza, leve, muito leve. A febre à tarde. Aí, hoje pela manhã, como eu ia falar, né? Eu perdi. Eu percebi que a secreção ela ficou mais densa. Apenas na hora da tosse, né? Na hora teve algumas tosses hoje, não é intensa, não é forte e tal, mas tipo assim, uma ou outra tosse eu sinto que há alguma secreção mais tensa no pulmão. É o que eu percebi hoje. O psicológico é uma questão que afeta muito as pessoas que são acometidas desse vírus. Porque aí você lembra de todas as estatísticas dos jornais, quantas mortes, quantos internados, quantos na UTI, quantos... Isso adoece muito mais do que o próprio vírus. Eu sempre falo, em algumas épocas do ano, eu trato alguma coisa do tipo com os meus alunos, de que nós temos poder na mente, tanto para adoecer quanto para se curar, ou ajudar no processo de cura. Envolvendo, claro, a fé também, mas a própria condição mental sua, psicológica. Então, quando eu recebo um diagnóstico como esse, e eu já começo aquela noia, será que eu vou para o hospital? Será que vai me faltar ar? Será que... Eita, entendeu? E se me faltar o ar? E se isso? E se aquilo? Quer dizer, aí você alimenta aquela sujeira. Eu sou daquela linha em que, se acontecer, é que eu vou me preocupar de resolver. Eu não vou trazer isso antecipado. Hoje eu estou assim e ponto. Se vier, se eu sentir, eu vou buscar os meios cabíveis. Envolve, talvez, não sei o quanto de fé também, porque eu entendo da seguinte forma. A minha avó é que sempre comentava isso, né? Se for o meu dia, gente, de partir, se for o meu dia de morrer, gente, nada vai impedir. Essa é meu posicionamento em relação a essas questões, vida e morte. O meu dia tá aí, tá determinado por Deus, e quando ele chegar, não vai adiantar as minhas preocupações, não vai adiantar minha super preparação, meu super cuidado, minha concepção, gente. Eu não estou dizendo que cada um, eu respeito cada posicionamento, né, gente, de cada pessoa, tá bom? Então, por ser assim, é que eu entendo que, vamos lá, se tiver de acontecer algum problema com a minha saúde, um pouquinho mais, de ocorrer alguma coisa mais delicada em uma noite X, e se não for o meu dia, as situações elas irão convergir para que a minha situação delicada seja resolvida. Entende? Vai ter uma pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, que vai me ajudar e que as coisas vão dar certo. Da mesma forma, o contrário também é válido. Se o meu dia de partir for essa noite, não vai adiantar eu ter passado uma semana me preparando, enchendo o meu quarto de medicação. Claro que a gente tem que se cuidar. Claro que a gente tem que obedecer às prescrições médicas, né, gente? O básico a gente faz. Mas o que está além das nossas possibilidades, entendeu? E além disso, o que eu tenho que fazer? E muitas das vezes são até preocupações ilógicas, porque você nem pode fazer muito além do que obedecer às prescrições médicas, manter o repouso. Você precisa fazer o básico.
Não é porque também você pensa dessa forma, tá tudo determinado, que você vai, vou viver a vida normal, eu vou contaminar outras pessoas porque o dia delas está determinado. E responsabilidade também não é legal, né, gente? Tudo tem que ter uma situação de equilíbrio, obedecer às prescrições médicas, às recomendações dos infectologistas, manter-se no repouso, porque tem gente que é 8 ou é 80. Ou não cuida nada e ainda é irresponsável com os outros, porque se hoje não é o meu dia, eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou brincar, então. E aí, como Jesus disse nos evangelhos, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo propõe para ele, te joga daqui de cima, porque o teu Deus vai mandar anjos e tu vai se proteger. Porque tem gente nos dias de hoje que faz praticamente isso. A fé dele é tão ilógica que ele quer se jogar nas coisas e ficar tentando a Deus. Porque se hoje não é o meu dia, eu posso andar na moto a 160, 180, nem sei se... Deve ter algumas motos muito loucas aí que corram nessa velocidade. Ou carros, numa estrada péssima, numa estrada ruim, que pode ter animais e tal. Não, se hoje não é meu dia, meu irmão, eu vou tentando a Deus, né? Conforme diz a palavra. Então é até ilógico. Às vezes são pessoas que até se dizem cristãs. Não sei que Bíblia elas estão lendo, não sei que aprendizados elas estão obtendo, né? Então... tudo é um equilíbrio, gente. Nem é 8, nem é 80. Você precisa, né? Não vai ter nóia de que vai morrer essa noite, mas também não vai deixar de seguir as recomendações. Então, eu acredito que o meu psicológico é super de boa. O quanto isso tem fé envolvida, eu não sei. E o quanto isso é, sei lá, questão hereditária ou por eu ser professor, eu não consigo mensurar isso. Eu só sei que, para mim, é super tranquilo. Se eu tiver de passar alguma situaçãozinha delicada, beleza, eu vou me preocupar isso na hora, quando isso acontecer. Tá bom? Então, de boa. Tinha aqui, tá? A Grazi, no Instagram, o perfil dela é Grazi. Não sei se é aluna ou ex-aluna, eu não tenho memória fotográfica, né, gente? Eu sou muito ruim, assim, nesses detalhes aí. Mas a Grazi perguntou, e os alunos? Bem, o máximo possível que eu consegui ficar distante deles, eu fiz a minha parte, né, gente? Não tive aulas, né, nesses dias. Não estive em nenhuma sala de aula. Eu atendi a eles no refeitório, né, ajudando, já que a gente tem um período que a gente ajuda ali os colegas da cantina, mas daquela forma, né, gente, tentando evitar, a gente nem pode, abraço, tentando evitar ao máximo, né, toques e tal, até por uma questão pessoal, né, que eu tô meio impedido de fazer essas coisas, eu gosto, né, de fazer mais... tiver uns probleminhas aí e tal, e eu estou me controlando, gente. Os probleminhas que eu digo, né, gente, porque algumas pessoas elas interpretam mal, né? Quem é da minha família ou do meu ciclo, eu vou explicar assim, né, porque as pessoas vão mal taxa que tá ocorrendo pedofilia, não sei o que, não, nada disso, gente. Nada demais. Então, é do meu costume abraçar, às vezes muito toque, até de família também e tal. E algumas pessoas não interpretaram isso bem. Então por isso que eu tô seguindo as recomendações da escola e tentando me controlar. E foi bom isso, tudo tem um tempo, gente, tudo tem um momento, né? Quer dizer, ano passado eu fazia isso, aí agora veio a recomendação da escola exatamente no período que eu estou infectado. Então, como eu expliquei para vocês nos tópicos anteriores, né, gente? Quando algumas coisas tendem a acontecer, é o momento, é a hora, a gente precisa entender, a gente precisa processar, aceitar e bola pra frente, né, gente? Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Então veja que nessa semana eu fiquei assim, entendeu?
teve uns alunos que forçaram, né, gente? Não pode, aí, mesmo assim, um ou outro aluno, minoria, né, gente? Forçava, assim, alguma coisa, né? Tipo, abraçar. E é isso. O mínimo possível de contato eu tive com o aluno, assim, diretamente, coisa e tal. Então, não acredito que há nenhum problema para os alunos, não vai ter nenhuma dificuldade aí para a escola seguir, tá bom? Então, como a gente tem um período de isolamento, né, pessoal, recomendado pelos protocolos aí do estado em torno, agora é de 10 dias, né, pessoal? Então, se eu fui diagnosticado ontem, dia 2, então até o dia 12, é esse período, então, para isolamento, tá bom? Depois tem que fazer o teste de novo e saber se já tá tudo ok. Então, gente, até lá a escola irá se organizar para suprir as aulas que eu teria em todas as turmas, incluindo o segundo ano de agropecuária, tá bom, Rafael? Então, é isso. Até lá vocês terão outras atividades, outros professores ou profissionais da escola em geral que estarão cobrindo essa ausência minha, assim como de outro colega também. Eu não vou citar aqui porque eu não perguntei o colega se eu poderia estar citando assim, mas vocês vão perceber no decorrer dos dias aí que vai estar faltando outro colega aí da área de humanas também, tá bom? Então, tranquilo, vai ser suprido, né? Os profissionais da escola estarão dando suporte, vocês não estarão sozinhos, beleza? Logo, logo estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço.